extremamente rara, é que possuem uma grande dificuldade de conseguir medicamento para tratamento. Confira na reportagem de Thaís Aureliano. Em 2011, Riva começou a sentir uma dormência sem explicação nos pés. Devido a uma dormência, nos dedos do pé, e essa dormência foi aumentando. Na época eu estava trabalhando e segundo os médicos em Brasília, eu tive lá no Sara Kubitschek, disseram que foi através de estresse, devido ao meu trabalho que eu fazia. Na época eu era motorista de transporte coletivo. Depois que eu parei de jogar futebol, eu fui trabalhar, que eu tinha que dar continuidade à minha vida, seguir minha vida. E eu comecei a trabalhar com transporte coletivo. E você sabe que transporte coletivo você estressa com o trânsito, às vezes até com passageiro, você tem horário, o fiscal fica cobrando muito de você. E isso aí eu acho que causou o meu problema. O diagnóstico foi essa polineuropatia, com inflamação desmielinizante crônica, uma doença rara, e até hoje a gente vive nessa luta através da medicação que a gente precisa tomar e com dificuldade para poder conseguir. E Joana, de repente, não conseguia mais ficar em pé. A primeira crise foi há 7 anos. O primeiro surto que tive veio do nada. Eu fui dormir bem e acordei e eu não ficava mais em pé. E aí meu irmão me levou para o hospital na época e lá fizeram a ressonância, estava tudo bem, mas disseram que poderia ter sido um AVC, porque tinha lá uns pontinhos brancos no cérebro e etc. Então, até se chegar a um diagnóstico foram 3 anos. E essa doença, ela oscila, Então, eu tomando medicamento, até anticoagulante, porque até então tinha sido um AVC, aí eu fui me recuperando, Isso no início, foi em 2015. Eu vim ter um segundo surto em 2017. E neste segundo surto eu já não me recuperei mais. Eu já não subi escada, eu tive que sair do trabalho, entrei em licença médica, porque eu não dirigia mais, eu não tinha força nos membros inferiores. Eu não conseguia mais. O diagnóstico dos 2 demorou a sair. Os médicos confundiram com várias doenças, dentre elas Guillain-Barré. Mas eles têm polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença neurológica muito semelhante à polirradiculoneuropatia inflamatória crônica desmielinizante. Então também vai cursar com fraqueza e alteração sensitiva. E o tratamento também é muito parecido. Na síndrome de Guillain-Barré, a gente usa a imunoglobulina endovenosa, Pode usar a imunoglobulina endovenosa. Na CIDP também, a gente pode usar a imunoglobulina endovenosa. Mas as duas são diferentes, porque a síndrome de Guillain-Barré, ela é uma doença autolimitada, então ela piora em até 1 mês do início dos sintomas. Já a polirradiculoneuropatia crônica é uma doença que ela vai continuar piorando. Como o próprio nome já diz, é uma doença crônica, que não tem cura, ela não é autolimitada. Então, se não tratar, ela vai continuar piorando. A doença é rara e sem cura. Para que eles tenham mais qualidade de vida, dependem de fisioterapia e tratamento medicamentoso com imunoglobulina humana. 30 ampolas ultrapassam R$100.000, quantidade necessária todos os meses no início da PIDC. Joana ficou de cadeira de rodas por 11 meses quando não conseguiu remédio pelo SUS. A dosagem de Riva está atrasada. O atraso maior é porque é processo judicial. Todas as vezes que eu tomo essa medicação, o meu advogado já entra com processo na justiça. Um dia que eu termino depois de tomar o medicamento, ele já entra com processo na justiça para poder ver se com 4 meses já sai as medicações. Mas, infelizmente, o processo judicial é muito demorado e eu já estou com 3 meses, além dos 4 meses que já era para me ter tomado, já tem 3 meses a mais que eu não tomo essa medicação. Quer dizer, já tem 7 meses que eu estou com esse medicamento atrasado. Ou seja, eu tomo muito paliativo. Eu tomo prednisona, que é corticoide. Eu tomo outros tipos de remédio para ver se ameniza, Mas, assim, os sintomas já estão começando a agravar.
né? Graças a Deus as pernas e os membros, os braços não estão enfraquecidos, mas eu sinto muita dor nas pernas, as pernas muito dormentes, os pés, as mãos já estão ficando dormentes. Então é uma sensibilidade muito estranha que eu não desejo para ninguém. Pessoas portadoras de doenças raras, ela tem que ter primeiro em mente que o acesso à saúde é um direito constitucional fundamental, previsto na Constituição Federal, no seu artigo 6º e no seu artigo 196. Então, é dever do ente federativo, através de política socioeconômica, viabilizar o acesso à saúde, certo? Então, é um dever do Estado. Então, com isso em mente, e a pessoa com doenças raras tentando ter esse acesso à saúde, na Secretaria de Saúde, por exemplo, tendo negado, então ele tem o seu direito fundamental violado, né? Então, por isso, ele tem que buscar um poder judiciário para poder conseguir essa medicação. Porque muitas vezes nós sabemos a realidade, embora seja um direito constitucional fundamental, nós sabemos a realidade da nossa saúde pública, né? Às vezes até consta na corporação, consta lá na relação de medicamentos essenciais, né? No RENAME consta a medicação, mas às vezes falta essa medicação, ou às vezes uma má gestão da saúde não possibilita o acesso à medicação. Que Riva e Joana têm conhecimento, mais 2 pessoas aqui na Paraíba possuem o problema. Como a medicação que tomam não está vinculada ao CID da doença deles no RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, eles dependem da Justiça para acessar o remédio. Já que na Constituição diz que todos têm direito à saúde, o que precisa é só que os políticos, né, seja a nível estadual, que é o que eu mais peço, e a nível federal, porque solucionaria o problema de todos os brasileiros que têm essa doença, que, mesmo sendo rara, com certeza tem outras pessoas. É que esse CID seja incluído no RENAME, para que a nossa doença possa ser atendida pelo SUS, para quem tem essa patologia, ser atendido na rede pública, né? E a gente só consegue hoje entrando na Justiça. O Poder Legislativo ele tem que realmente agir nesse momento. Na verdade, o Poder Judiciário ele só intervém justamente por causa dessa lacuna, porque o Poder Executivo não tratam dessas matérias, ou o Poder Legislativo também não trata. Então, existem algumas doenças raríssimas, né, que realmente não é levado em pauta ou por falta de conhecimento, ou porque não chegou lá mesmo. Então, é importantíssima a participação das entidades civis nas reuniões da Conitec, né, para que essa discussão venha à pauta. É impressionante como que no Brasil se tem uma situação como essa. É o caso de uma doença que é rara, de uma doença que é grave, doença rara, que você precisa entrar na justiça para ter direito ao tratamento e à medicação. Na verdade, é toda uma humilhação, uma batalha que se passa. Eu estou falando de uma doença grave. As doenças, que são as doenças mais comuns também, de muitas pessoas acometidas de algumas patologias, de algumas doenças que são doenças simples e que, infelizmente, não têm o medicamento, né? Lamentar que essas pessoas passam por esse problema e ainda tem que passar por toda essa humilhação no Brasil para tentar conseguir o tratamento. Atenção, você que é aposentado do INSS. O